Nome completo. António Verdasca Júnior. António Verdasca Júnior. Quando era pequeno era Verdasca. Verdasca. Depois passou para Verdasca. Agora quando foi para fazer o cartão de cidadão é que num lado estava Verdasca, lá no registro civil era Verdasca. Verdasca. E dando sempre assinei por Verdasca. Verdasca, pois. E nasceu em que dia? 19 de maio de 1929. Sim, senhor. Está com 89 anos feitos. Sim, senhor. A caminho dos 90. Sim. E nasceu em Valfigueira. Sim. E sempre aqui viveu. Sempre vivi em Valfigueira. Os seus pais também eram de Valfigueira? Sim. E qual era a atividade a que os seus pais se dedicavam? Também estavam ligados ao trabalho do campo? O meu pai foi maioral da tralhoada dos infantes. Sabe o que era uma tralhoada? Nunca viu, mas ouviu falar. Eu nunca vi. Eram os bois de trabalho que faziam a agricultura. Sim. Os bois bravos. Os bois bravos vinham das corridas, e depois eram castrados. Exatamente. E era a mancia. E depois iam para a manada dos bois já velhos. Os martelinhos, dos velhos e tudo isso. Pois, mas eu ainda apanhei em Cachopo uma amancia mesmo de todos bravos, porque eu saí da escola, tinha 11 anos, fiz a 4ª classe, mas foi de noite. E então saí da escola, tinha 11 anos, fui logo guardar os bois de trabalho que sujavam. Os bois da Crécima. Os bois da Crécima. Como se chamava. Pois, eu tenho que dizer como é o nome antigo. Exatamente, bois da Crécima. Eram os bois da Crécima. Que eram aqueles bois que não estavam postos à canga? Não, eram os bois que sujavam dos outros que iam trabalhar. Do trabalho. Suponhamos, havia 40 bois de trabalho, ou havia 45 e iam 40 a trabalhar. Sim. E ficavam 5 para eu guardar até à noite. E o moço era o rapaz mais novo. O moço era eu. Guardava os outros 5. Guardava os outros 5 até à noite, até os outros largarem o trabalho. Então, e o seu pai era o maioral das tralhoadas? Meu pai foi. Andava nas lavras? Meu pai foi maioral da tralhoada dos infantes, que na casa era toda só uma. Pois. 40 e tal anos. Pois. Depois foi mudando de partilhas para partilhas. E até hoje, pois, exatamente. Até hoje tem havido partilhas, não é? Então, e o Sr. António começou aos 11 anos a guardar os bois. Como moço das bois da Crécima. E depois o que é que foi fazer a seguir? Depois, aos 14 anos, comecei a trabalhar com eles. Andei 3 anos a guardar os bois da Crécima. Depois já andava à rabiça das charruas? A agarrar as charruas, a agradar. Certo. A gente, quando era a agradar, eram 4 bois, e cada um rapaz ou um homem conduzia esses bois. Mas o meu pai era moral, andava à frente. Isso é pena não haver filmes desses. Ainda há de haver para aí um resto do Homem do Ribatejo. Exatamente. Do Homem do Ribatejo. O Sr. António lembra-se da filmagem? Lembro-se, senhora. Já eu era moço dos bois, dos tais bois. E assistiu isto aqui na Casa Infante? Sempre aqui na Casa Infante. Pois. Como já disse, depois foi a Casa dos Discos, o seu doutor com o seu Zé Infante velho. Certo. Depois, mais tarde, a Sra. Maria Amélia também teve que acabar com a sociedade com o cunhado do Sr. Fernando Infante. E eu fiquei sempre na Quinta de Alpompé. Certo, esteve sempre ligado àquela quinta. Sempre. Pois. Entretanto, nessa altura das tralhoadas, praticamente ainda não havia tratores. Ou havia muito pouco. Havia um tratorzito, chamava-lo Flor, trabalhava a petróleo. E tinha que ter sempre uma algadeira, andava sempre um homem com uma quarta a acartar água, porque aquilo por jeito aquecia muito. Pois, gastava quase tanto água como gasóleo. Quase. Ou mais. Tinha que ter mesmo um algadeiro. Sim, para o trator. Pois. Mas isso era uma coisa. O trator fazia pouco, mas fazia alguma coisa. Mas eram sempre, quando era a agradar, era sempre 10, 11 grados. A gente chama grados, cada conjunto eram 4 bois. 4 bois. Quando era a lavrar com as charruas de 2 rabos, é que era 6 bois. Pois, que era mais forte, era mais funda, ficava mais funda. Ó, Sr. António, nessa altura, por exemplo, uma casa agrícola como a Casa dos Infantes tinha quantos boieiros? Pois, essa tralhoada era composta com 5 boieiros. Boieiros que eram justos. Chamava-se, era mesmo os homens que eram justos, recebiam ao mês. O São Miguel. Justamente.
Era o meu pai que era o moral e tinha mais 4. Sim. E cada noite havia 2 que os guardavam, tinham que os guardar de noite. Fazia o turno da noite para os guardar. Era noite sim, noite não, era 2. Quando algum estava doente, é que o meu pai ia substituí-los a guardar de noite. Pois. E a rapaziada nova também estava sempre ligada Isso, aos trabalhos agrícolas? Nesse tempo não se rejeitava nada. Claro. Porque a formação já era aquela, já vinha de lá há muitos anos. Seguia o caminho dos pais e dos avós. Pois, a gente, a ver, eu saí da escola, tinha 11 anos. Já não queria estudar mais, que eu fui sempre muito rude. Depois fui logo para o pé do meu pai para guardar os tais bois de subês, que eram os bois da Cresma. Aos 14 anos comecei logo a trabalhar com eles. E além disso, na minha época de Cachopa, havia muitos a guardar gado. Certo. Havia uma manada de ovelhas, tinha 2 moços. Por exemplo, já começaram a falar naquele gajo, no Colaral. Por exemplo, o pai do Colaral era o moral das ovelhas. Sim. Tinha 2 moços. Ou depois havia o moral das porcas, tinha também um moço. Havia assim várias... E era nesses trabalhos é que a malta miúda começava a formar. A desemborrar. Pois. Portanto, eu andei até comecei a ir para o companheiro do meu pai com 11 anos e acabei de trabalhar com os bois aos 26. Eu comecei a ser campino com 26 anos. Com 26 anos é que passou para o Gado Bravo. Pois, justamente. Fui substituir um rapaz que morreu aqui há uns meses, Patrício Colaral. Esse era moral dos poldos e depois houve lá uma tragédia qualquer, os poldos andaram lá de noite para Chiaras e ele antes de o despedirem, saiu logo. Despediu-se. Ou depois o encarregado geral lá da casa de Alpompé, já era da casa de Alpompé só a casa de Alpompé. Já estava separada. Já com o José Infante já estava separada há muitos anos. A casa aí dos Infantes esteve junto até a senhora mais velha, a avó, a bisavó de hoje, da Rezarinho, né? que era a sua Dona Emília. Enquanto ela foi viva, eles fizeram sempre a casa junto, o Zé Infante Velho, com o seu doutor, que era irmão. Depois, a partir daí, quando eles viram a casa, o meu pai ficou na Quinta de Alpompé e eu fui na companhia dele. Até hoje. E, entretanto, todas estas casas tinham um gado bravo. O gado bravo, isso ainda foi no meu tempo ainda, quando depois eles pois, quando se viu a casa, a primeira partilha, o Sr. Zé Infante ficou com metade e o Sr. Dr. Emílio com outra metade. Continuaram com um gado bravo sempre ainda hoje. O Zé ainda tem meia dúzia delas. Depois manteve-se assim muitos anos. Morreu o Sr. Doutor, morreu o Sr. Engenheiro, que era o homem da Dona Maria Amélia, pai da Rezarinho, que está aí. Sim. Ainda se manteve ali mais 2 ou 3 anos o Sr. Fernando com a cunhada, mas depois eles quiseram apertar a casa e venderam o resto do gado bravo. Acabou o gado bravo na Quinta de Alpompé. Mais tarde, quando o Gustavo se formou homem, que a ideia de torear e ter umas vaquitas para treinar os cavalos, formou ali outra uma ganadaria que não era registada. Não era registada. Mas tinha gado bravo. Mas tinha. E então foi daí que eu ainda ajudei muito. Ali na Gunha, na Quinta da Gunha? Não, era na Gunha. Era no Alpompé mesmo? E ainda gostava, encantou o gado bravo. Era em Alpompé? Era em Alpompé. Ou depois, mais tarde, o Sr. Edmundo lá pensou em acabar com as vacas bravas, pronto, acabou. Só hoje o Zé é que tem ali meia dúzia delas. Ó, Sr. António, antigamente, a gente hoje vê os campinos, mas os campinos de hoje não são praticamente campinos. No seu tempo, nessa geração, é que de facto era um trabalho muito difícil, muito arriscado e eram dias e dias e dias à volta dos touros. Como é que era o dia-a-dia do Sr. António como campino? Bem, eu tenho que dizer a realidade. Eu, quando entrei para Campino, substituí o Patrício,
Claro, comecei a andar a cavalo. Certo. Mas já sabia andar a cavalo. Certo, certo. E fui sempre a lidar também com um gado brabo. A lidar, isto é, a vê-los Sim. e essa coisa toda. Depois, como é que fez a pergunta? Qual era o dia-a-dia? Pois. O como dia-a-dia, campesino? pá, então, enquanto não houve as 8 horas para o trabalhador rural, era de noite e dia, quando E antes não do era, Caramar? não era todas as noites. Eu ainda apanhei, pois quando se dividiu a casa o Sr. Fernando com a Dona Maria Amélia, eu fiquei a tomar conta nas éguas de Alpompé e dos polos, que eu antes disso, quando comecei a andar a cavalo, fui para o Marol dos Polos. Certo. E eu depois, daí, ajudava. Depois o Gustavo formou aquela ganaderia, você mais ou menos sabe como é. O Gustavo, e a rapaziada, os meus frecados, era sempre a pedir vacas para ir treinar. Lá eu tinha que ir eu e mais o moral das vacas, apertar as vacas, e apertámos-as a pé lá dentro do pátio. Pois. E então lidei com o gado brabo assim, lá a fazer passagens com o gado em Vila Franca. E só assistia uma passagem lá da Charneca, para o campo de Vila Franca. As outras, aquilo depois, passado mais um ano ou dois, acabou. Mas agora eu ia mudar o gado daqui para o campo de Vila Franca. Eram sempre o gado cavalar, chama a gente, as éguas ou os polos. A unha de cavalo. Era sempre o mínimo 10 horas de viagem. Fora o tempo que a gente tinha que parar para comer. Para lá e para cá e por aí fora. E quando era das cheias que tinha que os mudar de um lado para o outro, também era uma trabalheira. Então não era. Por 2 vezes, a tal uma cheia de gado brabo que o Gustavo arranjou. Sim. Agora tenho que falar assim, que é para não estar a mentir. Estava aí 2 anos, ele criou aqui mesmo os garrais, porque a Dona Maria Amélia até disse mesmo ao encarregado lá de baixo que não queria gado nenhum de brabo que desse do Gustavo lá. Que estava com medo do Gustavo na Ilodice, lá o responsável. Para voltar a ter. Não, e então estavam sempre aqui. Uma vez, lá aqui deitado, aparece-me aqui lá o gerente, bater à porta para a gente ir tirar os garrais ali do Borrado, que é ali ao pé da Ponte de Alzira, chama-se o Borrado. E eu e mais o tal Moral das Vacas, estamos a cavalo, os garrais, aquilo já estava meio de alga ali, aquele terreno ali, já estava meio de alga, os garrais estavam empilhados lá no valado, eu disse ao outro, ficas aqui, o teu cavalo é mais pequenito, eu vou ali até adiante, que é eu, que é mais alta, ver se os garrais voltam para trás. Os garrais passaram a alga lá para o outro lado, ficaram lá isolados lá num cabeço do outro lado. No outro dia de manhã é que viemos com os outros garrais outra vez, assim, em frente dos outros, da tal alga, que tinha terreno limpo de um lado e do outro. E eu fui lá da roda, a cavalo na minha eu, que era assim mais alta, eu de joelhos em cima do cavalo, a tirar os garrais para o outro lado, para vir para a manada. E então, algumas 2 vezes, tive que tirar o gado, era de noite. Ficava lá, então, uma vez, ensinei, eu estava só nos polos, ainda a casa estava junto com o Sr. Fernando Infante. Tirou-se o gado, tirou-se a tal tralhoada de Alzira, lá do campo, para a rua, a manada das vacas malhadas, para a rua, porque vinha lá um grande enchente. Eles anunciavam lá, onde é que é, Vila Velha de Roda, anunciavam para aqui para eles se acautelar. E então, depois o encarregado disse, os polos ficam aí, pode ser que isto nem enche muito, mas tens que cá vir ficar. E ficar para nessa altura já eu tinha uma casa lá para ficar de noite. Mas ainda fiquei, no verão, ainda fiquei algumas vezes à larga do gado. Ainda ia de farnel aviado? Isso foi 17 anos de farnel aviado, mas isso foi lá para baixo, para a herdade de Porto Seixo. Foi 17 anos seguidos
acabava a feira de São Martinho, aí ia logo os cavalos para baixo. Pois. Fui 17 anos seguidos, Fernão Laviano. E era complicado, era difícil, e era muito tempo fora de casa, e isso tudo. Isso era só vinha à casa De 8 em 8 dias, ou 15 em 15. no princípio até era 15 dias. Pois. E eu depois é que comecei assim, a coisa começou-se a modificar e era Pouco de mais. 8 em 8 dias vinha à Semana casa. a semana vinha a casa. E então ficaram lá os poldos e a gente passava, você mais ou menos conhece ali a Elzira. Conheço. Pois, a gente, quando tirou o outro gado, a tralhoada e as vacas mansas, ainda passámos ali para a Ponte da Elzira, mas depois eu vim para casa, vim jantar e fui lá ficar, mas já tive que ir da Roda ao Reguenco. Já não conseguiu. Já ali passar. embaixo já não se passava. Pois. Cheguei lá, fazia luar que era como de dia. Cheguei lá, deitei-me lá na casita, mas o cavalo preso ali à tronqueira, ali ao pé da porta. Pois. Cavalo aparelhado. Quando acordei, então já veio aqui a correr. Lá numa alverca, a gente chamava alverca, das partes mais baixas, chamava-se alverca. Fui logo lá à Quinta da Elzira, sabe, a horta lá do Sr. Fernando Infante. Exatamente, onde o milho faz o milho e isso tudo. Pois. Fui logo lá chamar o guarda de lá, que era o Zé Piedade, para vir mais eu tirar os cavalos para a rua, porque ele ficava lá, ele tinha lá a casa, lá é que ele vivia. Então, cá estou a gritar, o quê? Então, já veio ali a chegar, já está a passar a alverca ali ao pé da casa. Temos que ir embora com os cavalos. Então e agora? Como é que eu passo? Lá para o barracão, que havia um barracão lá em cima que era no meu chão. Tens que me passar de garupa, tu já não sou capaz de passar lá para o outro lado. Ias que arranjar já não podia ser. Depois lá foi aparelhar o cavalo dele, a ala, a tirar com os cavalos ali para o Alviela. Ali. Quando chegámos ali à ponta do Alviela, já os cavalos passaram com água para a barriga. Pois, também estava cheia. Mas se eu não acordo, ficava lá tudo. Pois, eram tempos muito complicados para os campinos. Era. E essa malta aí para baixo, como a Vila Franca, também sofreram muito. Claro. Como estavam meus, aqueles campinos mais velhos. E então... Mas o António chegou a ir às praças de touros para fazer a recolha dos... Só fui 2 vezes. Sim. Mas já fui com estes garraetes, eram mesmo todos valentes, que o Gustavo formou aí. Sim. Foi uma vez aí, nas festas da Cebola, ali em Rio Maior. Sim, era uma desmontável. Era. E foi, não sei se foi em Mourão ou em Moura. Também fui. Lá para baixo. Pois. De resto, assistia a ajudar, a enjalar. E depois, quando estávamos lá embaixo, depois passava, nesses 17 anos que eu fui de Fernão Laviado, passava sempre 4, 5 meses de Fernão Laviado. Enquanto não houvesse paz com fartura aqui em Valfigueira, não vinha. Eu depois ajudávamos lá. Certo. Os campinos ajudavam-se uns aos outros. Nesta casa iam 3 campinos, daquela iam 4. Eu ajudava também. Pois claro, aí ali sim tinham-se todos valer uns aos outros. Pois. E depois, por exemplo, quando estava Fernão Laviado, o que é que levava no Fernão? E como é que fazia ao comer? O que fazia ao comer era eu, a caldeirava. Caldeirava todos os dias. Então, aviava-se daqui um farnelete, à maneira, e ele depois levava alguns tostões e novos viram, depois ia à vila comprar o resto até chegar ao fim da semana. Para chegar, pois. Na outra semana era outra vez Fernão Laviado para ir abaixo. Exatamente. E quando começou a Feira do Ribatejo e outras feiras, o São António começou a ir representar a casa nessas feiras. Sempre. E aí, digamos que todos os campinos do Ribatejo se juntavam. Era uma festa. Pois, você sabe bem. Claro. E quando começou, eu tinha 26 anos, quando comecei a ir às festas, foi quando eu já era campino. E foi lá aos 50. E então andei a trabalhar, andei afetivo, fui reformado aos 65, mas depois ainda andei mais 7 anos, afetivo. Mas depois as pernas já nadavam e eu tive que ser operado, fui ter uma próstata em cada anca. Depois eu disse ao serviço, vocês não têm que se arranjar outro para o meu lugar, porque eu já não posso andar aqui. Nossa, quem é que eu arranjo? As algas. Depois eu, mais tarde, fiquei a tomar conta nas vacas mansas. Sim. Aqui. Sim. O moral delas adormeceu. Eu tomava conta nas algas e nas vacas. Certo. Porque já havia Já era mais fácil. aramadas. Já tinham as divisões, já era mais fácil. E então
As Elgas de Meu levava para o Porto Seixo, que é a tal herdade lá, que ele vendeu ali à Várzea de Samora. Pois. Agora, as vacas, foi quando eu arranjei para o Zé Lopes. Sim. E eu disse, você me dá um rapaz assim, era empregado do seu Veiga, mas agora já saiu de lá. Disse que era bom para isso. Mas não sei se ele quer vir. Nossa, traga-me lá esse homem. Depois, logo, na altura ele não resolveu. Mas depois, outras vezes eu vinha lá, na minha vida, lá, ele vinha, mas o guarda-livros, o Sr. Mundo, disse, esse arranjo já está bom para o meu lugar, que eu já não posso. Eu vou aqui, que não posso aqui de minhas pernas. Nossa, então traga lá esse homem que você diz, mas você é que vai apresentar e está lá. Está lá com ele, lá ao pé de mim, lá no escritório. Pois. Pronto, foi quando o Zé veio para ali, fui eu que indiquei. Lá. Pois. Foi assim. E sustos? Sustos? Sustos assim, valer, touros amarrar no cavalo ou coisa, só levei 2 vezes uma vaca, pegou uma bocada na Elga, a Elga até foi de banda. A Elga não se viu, porque a minha Elga estava tão habituada a trabalhar com os cabrestos e não tinha medo do gado. E então, mas sempre foi uns acidentes bons. Graças a Deus ainda aqui estou. Tive uns acidentes bons, graves, bons, quero dizer, maus, graves. Uma vez, olha, andámos a cartar essas vacas que o Sr. Edmundo depois vendeu para o matador de Sintra, havia lá um matador em Sintra, estava lá a descarregá-las lá na caminhonete, estava empoeirado nas grades, uma dama assim uma sarrascada, eu nunca mais me lembrou que tinha que me agarrar, não me agarrei, que atrapou. Caí cá embaixo, em cima do Emílio Cordeiro, que era eu encarregado, ele é que estava a conduzir a caminhonete. Se assilhassem cá em cima dele, ficava logo lá. Uma outra, esse é o destino é que marca a hora. Ali a minha senhora estava adoentada e eu ficava, no verão, ficava à larga das Elgas nas Restevas, para aproveitar as Restevas. Estava ali atrás de algum pé e eu depois precisava de ir à horta buscar qualquer coisa para trazer para casa para se comer e aparelhei o cavalo, pôs-me o cavalo para o Alcatrão abaixo, lá à descida de Grande. O cavalo chega ali um bocadinho antes daquela estrada que se vira para a Alzira, ganhou medo de um marco, chamava-se, aqueles mais pequeninos chamavam hectómetros, ou que era. Ganhou medo daquilo, caiu, esbarrou, caiu. Eu nunca mais me lembrei que valia mais estar em cima dele. Levantei-me ao contrário. Quando ele se levanta, fui de rojo atrás dele. Foi que fui de rojo atrás do cavalo, ainda mais que daqui há aquele carro, ao seu. Quando o cavalo manda a primeira parelha de coisas, eu já ia assim só. Agora matas-me. Agarrou-me por aqui. Se ele me agarra aqui mais acima, é capaz de matar logo. E então partiu-se a bota, saltante, partiu-se a bota por aqui. Eram umas botas velhas, ainda bem que elas eram velhas. Comeu o peso e a bota partiu por aqui e o pé saiu do estribo. Foi a sua sorte. Foi a minha sorte, nunca voltava a dar coisas. Claro, nunca mais o aguentava. Foi assim. Então, e diga-me lá uma coisa, e nesses tempos, quando ia panela viagem, quando estava fora e tudo isso, e como é que era dos namoricos ali com a patroa? Os namoricos era só de 15 em 15 dias. Pô! 15 em 15 dias e vai lá. Pois. E havia para aí os bailaricos e tal? Não, eu já era casado. Nessa altura já era casado? Já. Casou cedo? Não, casei tinha 22 anos. 22 anos. Mas e aos bailaricos? E era bom a bailar o fandango e as outras? Ela não sabia dançar nada, eu é que tinha que andar a puxá-la. Tinha o trabalho de ensinar. Ela não estava a ouvir, ela muita boca. Pois é. Mas foram tempos que lhe deixam saudades? Deixa muito. Eu agora estive no sábado não foi, no domingo, estive no segundo dia da feira, ao domingo, ali na feira, e
Isto não, esta coisa de dizer que os campinos acabam ou não acabam, Pois. os campinos já acabaram. Pois. Agora que há ainda muita força de vontade para pôr o barrete na cabeça para ir às festas, isso há muito. Pois. Mas os campinos já... O trabalho do Campino já acabou. já não é? Agora, o homem que é campino... aqui nesta área não há nada disso. Pois. Agora lá para baixo ainda há, onde havia 4 ou 5 campinos numa das casas, hoje é só um. Pois. E a tratar de raiz dos touros, Já não há. há meia dúzia deles, Há meia dúzia. mas ainda vão do trator. Mas, ó, Sr. António, um homem que é campino toda a vida. Está na sua alma, no seu coração ser campino. Pois está. Isso não morre. Tá, mas os campinos verdadeiros vão... Enquanto houver touros e cavalos, ainda vai haver Pois. o campino de raiz. Pois, pois. Porque, por exemplo, há ali meia dúzia de rapazes, eu digo rapazes, homens, estou a dar conta claro, ainda claro. em touros, está no David Ribeiro. Quem tem ainda touros, ainda tem Ainda tem um capino. campino, pois. E depois ainda tem um neto ou dois Ou outro que que ajuda. ainda gosta. Pois. Mas é esses que ainda vão Mantendo continuando. isto. Mas além desses, há os outros que hoje, geralmente, como você sabe tanto como eu ou mais, que é uma influência doida aí, gente a cavalo, esta gente nova, raparigas. Sim, está na moda. Está na moda, Pois. o avô comprou o cavalo e dá ao neto, Claro, tudo por aí claro. fora, e depois vão às festas. Sim. E continua ao barrete. Pois, exatamente. Mas de raiz, Já trabalhar no dia a dia já não. não. Até porque Até mesmo esses que lá estão ainda hoje. Por exemplo, ainda estive agora a falar com um rapaz, que é o Mário Café, está no David. Pois, esse ainda é campino. Esse ainda me teve agora a contar ali, somos muito amigos, a gente somos muito amigos, já dá muitos anos. Teve-me a contar agora, no dia que eu lá estive, que tem todos num lado, tem todos no outro. Pois. Ele é que faz aquilo tudo Esse sozinho. ainda mexem todos os dias. Todos. Pois. Tem aquilo adaptado de maneira que ele sozinho Já enjala-os. volta aquilo tudo. Pois. Ele tem as mangas preparadas para eles irem lá comer dentro, quando é no dia de enjalar, quando é para apertar 4 ou 5, sempre vai lá os patrões ou alguém ajudá-lo, Pois. e depois, quando é a voz de enjalar, ele sozinho, Dá a volta se for àquilo. preciso, ele faz aquilo. Porque antigamente havia, para além da amacia que a gente já falou, e que é uma coisa mais antiga, mas havia as ferras, havia as Pois, teias, havia isso aquilo tudo. Que era uma trabalheira E era- e envolvia muita gente. Envolvia, pois, e influía. Além dos moirais e dos moços e daquilo Pois, tudo, muita gente Tinha tinha que dar ser ajuda. com muita Tinha gente. que dar Pois. ajuda. As ferras é que era bonito. Agarrar os bezerros ali. Depois começaram já em alguns bezerros maiores eram logo laçados. Pois, para se deixar E enganar. até que hoje já é aquela jaulazinha, Sim, Pronto. hoje não custa nada. nada. Só que não tem o mesmo sabor. Pois Não não. tem aquele romantismo, não tem nada Não, daquilo. para esta gente nova, não sabe. Não conhecia, Agora a tudo gente bem. ainda há para lá uma dúzia de homens, Pois. Sabem como é que era e ainda viveram. como é que foi, andaram na companhia dos pais ou do avô, Pois. e hoje são eles os próprios, Claro. mas não são muitos. Pois. Se for o comentar, está que não falhava muito. Pois, era capaz de nomear quase todos. Pois, há aí uns landejanos que eu não me lembro o nome deles, só não Pois, dizer, pois, mas pois. porque a feira aqui hoje já é composta com mais de metade de landejanos. Até porque E ainda bem que seja. as ganadarias foram quase todas para o Alentejo. Pois, ainda bem que seja, Pois. pois. O Campino agora existe tanto no Ribatejo como no Alentejo. Pois. Só que nem é a mesma coisa. Não, O Campino Alentejano é diferente do Campino Ribatejano. E de vez em quando está na cama, ainda sonha com esses tempos, com essas aventuras, com essa vida. o senhor ainda ao menos. Agora estar horas e horas, que aquilo na ideia Pois. mas sonho muito, olha, com este ou com aquele, Pois. e então isso é continuadamente. E toiradas? Touradas gosto muito. Gosta muito, vai vendo, lembra-se dos cavaleiros antigos, que eram bons Pois, e boas pessoas. Sim, senhor. é assim. É assim a vida. E quando olha para trás, sente saudades, mas também, por outro lado, sente alegria. Sinto. O meu ex-patrão é muito meu amigo e com ele está tudo à vontade. E então vou lá, entro e saio para onde eu quero. Pois. E ele diz, está bom, isso, aquilo.
Ó Sónia, quando você andar de moto, já sei que você está bom. Pois, é bom sinal. É. Quando se equilibrar em cima desse cavalo, está tudo bem. Sim, senhora, São António. E então gosto muito de lá ir, para desabafar, Pois, claro. para Pois aliviar. vai ser. Conheço aquilo tudo a palmas. Pois, claro, então, tantos anos a calcorrear aquele caminho todo. Anda 50 e tal anos a cavalo. Porque depois já estar em casa. Ainda fui uns anos a ajudar à mesma lá aos Campinos. Sim. Mas depois comecei a ver que aquilo... o Claral, andei há uns 2 ou 3 anos ainda a ajudá-lo e com cavalos que ele me emprestava, cavalitos mansos. Pois. E lá o Zé também, lá na Alpompé, também tinha lá ultimamente. Mas depois o filho dele começou a crescer, que era andar a cavalo, rapazito. Pois. E então começou a não ter lá cavalos mansos para mim. Pois. Depois eu ia sempre era no cavalo Mas dali do outros Claral. está quieto, pois. Pois. E então acompanhei-os ainda uns anos, mas depois comecei a ver. Não, vou largar isto. Porque não faz mal que esteja gravado. Há sempre amigos e amigos. Pois. E então, vai que a gente, ou depois que andar a montar ou a piar, ninguém queria explorar para mim. Lá havia uma coisa que lá me ajudava a pôr o cavalo ali mais numa barreira para eu mapear. Eu disse, eu vou largar isto agora daqui. E então, não digo mal de ninguém, Claro, mas é a realidade. É a realidade. Pois, deixa disso. Não quero estar a dar chatices. Agora dá aqui o velho atrás da gente, nunca mais larga a gente. Mas os velhos é que sabem. Porque a malta nova, a campinagem nova, não sabe nem metade. Não viveram essa realidade. Fui homenageado em uma cheia de vezes. Uma vez, quando eu estava, uma das vezes que eu fui operado às pernas foi na Alcanena. Lá um médico que vinha fazer serviços particulares, está a ver? Claro. Ele era da... Como é que era lá? Não é médico? Amadora Sintra, mas fazia ali serviços no hospital desta coisa de operar doces. Era o Sr. José, Dr. José Aniqueleto, por intermédio do Dr. José Manuel Veiga. Sim. Que esse é que uma vez eu vi-me lá na companhia dessa rapaziada, já eu andava só a acompanhá-lo, e eu com uma boletazita na mão, e ele, depois o Dr. Maltês, não era o Veiga, era o Maltês, o Dr. Maltês. O que é Presidente da Câmara? Pois. Verdade, tu o que é isso? Doutor, olha, para aqui cheio de artroses, já tem radiografias, artroses, para aqui e para lá, mas uma trabalheira, não há vagas para ser operado. Não é? Trata lá dos seus papelinhos, venha-me os entregar, que eu vou entregá-lo, na sua que eu vou operar. Vou entregá-lo a um amigo meu que você ainda há de andar a cavalo. E justamente, foi verdade. Foi um homem bom. E depois, uma das vezes, numa festa que eu ainda ia acompanhar a rapaziada, ali na Golgão, estava lá o tal meu médico, e o Dr. Maltês disse, está aí o seu médico, vou já chamá-lo, são muito amigos. Telefonou-lhe, que era para ele me vir andar a cavalo. Foi um grande amigo, o Dr. Maltês. Pois. Sim, senhor. E da campinagem antiga, ainda se lembra do Felício? Do Zé Felício. Zé. Lembra-me. Pois. Olha, uma vez, agora vou voltar atrás, que eu andava a guardar os tais bois. Sim. O Zé Felício, outro que era o bom da lavoura, que era o Timanel Carvalhal. Manuel Carvalhal, António, toca para cá os bois, para ir lá para os arbustos, lá para os tais crescidos, onde havia umas ervas, umas arbustas, que chama-se carapaus, são muito grandes, e toca para cá. E eles foram-se pôr na frente do outro lado, que era eu atirava os bois de trabalho para lá, para servir de cabresto, que era para ver se os todos se levantavam, para se juntar, para os tirarem para a rua. Mas não me disseram para eu virar para trás. Olha, Manuel Carvalhal estava comigo aqui ali ao seu carro, e eu ia assim para um carreirito, aqueles que os tais todos faziam, lá para dentro daquelas ervas, coisas, aquelas silos, coisas.
Epá, quando eu olho assim para o lado, estava um deitado mesmo aqui à hilária. Eu vou assim, ó, Manel, está aqui um. É, rapaz, um filho da puta, sai daqui, faz aqui, olha, vai-te embora, olha. E eles, se eles me dissessem, empurra os bois para lá para as muitas, mas depois vais-te embora. Pois. Não. Eles estavam lá à frente, que era para que os todos se sentissem, os 2 ou 3 todos estavam lá, malteses, sentissem os bois de trabalho, com os calhos, né? Se fosse embora, quando eu disse, Manel, está aqui um, pá, faz aqui, rapaz. E eu vou furar lá para dentro daqueles afrescos. Pá, quero saber. E foi então, conheci o Zé Feliz, dessas Campinas que eu conheci. Era o João Martinho. Agora, o pai deles é que eu não conheci. Pois, claro. O pai do Feliz não conheci. Talvez ainda ouvisse uma vez ou duas. Mas não tinha essa ligação com ele? Não era ali, que ele não ia ali. Nem havia a Feira Santarém, quando eu era cachopo. Ainda não havia. Pois. Mas ele estava no Coimbra, por jeitos, e traziam uns touros lá de baixo para ir ali para a Arqueixada, e paravam ali à Ponte do Alviela, e para Beral e tal, e então depois eu ouvia os outros, olha, aquele é o Feliz, então, aí vai lá. De resto, no meu tempo, aqui de Valfigueira, claro, era o Claral, era o tio deste Claral, que era o pai do tal Patrício. E era João Martins, Zé Feliz, o tal de Manuel Carvalhal, o Zé Piedade, o Francisco Piedade. Sim. O Zé Piedade era um campino a valer. Pois. Era o guarda lá da Alzeira. Foi esse que eu fui chamar lá à casa para a gente tirar os poldos. Agora aqui, digamos que da última geração, apanhou os hermanos. Pois os irmãos eram da minha idade, o António era mesmo do meu sorteamento. Pois. E o Manel, e havia o Zé Frois, e Pois. está ainda aí outro, que é o Manel Frois, também foi criado deles, que depois ainda foi guardar lá na Aroeira, e depois dali foi para a Leiria. Sim. Ele vive aqui em Valfigueira. Esses eram bons, os Frois eram bons. Já pegou o Cordeiro, também dava com os cavalos, não era? O Zé Cordeiro era mais ou menos da minha idade. Pois, mas era mais novo, uns 2 anos talvez. O Sr. António fez tropa? Não fiz. Pois. Foi fazendo tropa no campo. Foi. A passar 4 meses por ano de farela aviada era boa tropa. Então, por exemplo, o Torricado? Fazia o Torricado ou não fazia? O Torricado... Ou massa a barrão, massa com batata e bacalhau? Pois, com certeza. Era o que fazia lá na caldeira? O Torricado era mais... É mais o hábito de Santarém para baixo. Pois, das ambujas. Pois, é que era a fama do Torricado. A gente também sabia fazer, claro, também o fazia. Era uma torrada com alho e azeite. Pois, mas era o hábito mesmo daquela malta de lá. Eu andava lá, andava por aqui. Eu andava lá, esses anos, depois, era no inverno, depois havia, quase todos os anos, havia lá um bocado de sobral para limpar, para o gado comer a rama, e os joelhadores, chamava-se mesmo os joelhadores, os sobrinhos, eram 2 rapazes, 2 homens lá. Esses faziam no Torricado, as diferenças que havia da alimentação e essa coisa assim. Fazia no Torricado, coziam no comer mesmo. Mas assim, lá ainda era uma púcara de barro, punham ali ao lume, acendiam no lume logo de manhã. Punham a púcara ao lume a cozer feijão, feijoca e tal, depois misturavam um bocado de couve, um bocado de massa, e uma grande leiva de toicinho, aquele alto, e depois o toicinho não o comiam, esfregavam era as botas, esfregavam o torricado com o toicinho, e eu depois deitavam fora para os cães, mas onde estavam as botas. Era o sebo? Era. Pois. Esse é que era o tal hábito, para aqui não havia esse hábito, era lá para baixo, pois, é que era isso. Era, exatamente. Mas caminho para o Alentejo. E quando o senhor andava nesses trabalhos, não vestia esta farda, que era a farda só dos dias de festa? Qual era a roupa que o senhor vestia? Uma roupa vulgar. Sim. A gente andámos sempre
de vez em quando a arranjar armas, não podíamos andar lá com roupas boas. Oh, exatamente, era os petins e tal. Assim até que era sempre... E quando veio os betins já foi uma grande sorte. Pois. E antes de chegar os betins, Pois, os pés molhados. pois. Quando foi os betins é que foi uma alegria para os campinos. Claro. Precisa andar na lama e precisa andar a cavalo. Já entravam por toda a folha. Oh, o primeiro que eu vi aqui com betins aqui nestes campinos foi o tal Zé Piedade, que era guarda lá de Alzira. Sim. Ele, mais ou menos, não era milionário, mas governava-se melhor que eu e teve dinheiro para comprar uns betins. E eu ainda não tinha. Pois. É A verdade. farda de galo era quando o patrão mandava. Era só para as festas. Para as festas, para as Esta feiras. farda é só para as festas. Pois, quando ia à feira, quando ia à festa, quando o patrão dava uma festa em casa, né? E que os criados estavam fardados e tal. Agora, mais tarde, é que começou a haver festas aí nas quintas. Porque antigamente Porque antes não havia. tanto. Pois. Fui campeão da Feira de Santarém Quantos anos? 6 anos seguidos, Pois, 6 anos seguidos. da corrida livre, Corrida livre, da velocidade, carreira livre. velocidade, pois. Naquela época ganhou lá 7 primeiros prémios. Pois. Ah, E era a égua com que andava todos os dias. sim, mas ela no campo, em certos serviços, era um bocadinho pesada, e então, Pois. pesada na mão, Sim. na minha mão. E então tinha sempre um outro cavalo. Dava o outro para essas. Pois. Tanto que a malta dizia lá nas festas que aquilo era uma égua de quisqueira. Aham. Ganhei lá 6 anos seguidos, Pois. um ano, hoje ainda faltava essa, vá lembrando algumas. Um ano havia, nesse tempo ainda não era o Maltese, era só o Veiga, Sim. o outro Veiga, coitado, o Manuel Veiga que O morreu. Manel e o Carlos, os irmãos. Pois. Tinha um cavalo bons também para correr. Havia ali a antiga quinta do Dr. Canavarro, como é que se chama? É Lagoalva ou a Quinta da Torre? ali na Alpiarça. É da Lagoalva? Não é ou da Torre? a da Quinta da Torre. Pois. Era do Dr. Canavarro. Sim. O avô do Luís, desse Luís. Sim. Luís, não sei se ele ainda anda na Cruz Vermelha, se não, mas já o Acho que encontrei. sim, Encontrei uma vez lá no hospital com um cara da Cruz Vermelha. Pois. Esse também andava nos saltos. Sim. Esse era mais ou menos para a idade do meu patrão e eram muito amigos. E então, indigeram não, pediram se a gente queria fazer uma prova lá, a dar a volta às 2 mangas. Volta completa. A volta completa. Pois. É claro, era só para ver se era a minha égua que ganhava a mesma. Pois. Como sou do Canavarro, isso era um ferrenha para aquilo. É claro, e aqui os Infantes a mesma coisa, o Zé Infante, e o Veiga, e depois já mais tarde, depois nessas alturas já era o Sr. Fernando Infante, já estava a casa apertada, também tinha lá uma égua boa, que era o João Mula, que andava a cavalo nela. E então depois já estava a chuscar, era um dia de semana, estava assim a chuscar e a gente já estava a querer negar. Mas depois, foi de noite, vai embora. Sempre uns 7 ou 8, coisa assim. Algum tinha um animal, que tivesse um animal bom, os outros nem Que estavam. aguentasse e que desse luta. Epá, a minha Elga, que arrancou bem, quando foi para entrar na segunda manga, os animais estavam habituados a parar ali, E ele estancou. e ela foi de encontro à trincheira do lado direito. Sim. Vê um Júlio Bula, que dele também corria muito, engata-se aqui comigo, engata um louro dos dele aqui no meu estribo, e eu, desculpem a expressão, mas eu disse, tira daqui essa merda, onde estou, ando eu. Foi mesmo assim. Pois. E eu desengatei-me dele, E continuou. e ela, depois não queria andar o suficiente, enquanto entrou na manga principal. Na outra, naquela que estava habituada. Os outros, eu a tocá-la e eu quero ver que este gajo ainda me passa. Ganha. E então, passou, ganhou aquilo Pois, com limpeza. com uma limpeza doida. Isso era terrível. Antigamente, o ir à Feira do Ribatejo era as férias do Campino. Estavam ali 15 dias quase. Pois, era, no princípio, era 15 dias. Ao princípio. Era 15 dias, pois. Olha, Tinha a gincana antes, e depois tinha as provas, pois, depois tinha a passagem do gado à mão, era o dia do cavalo, tudo, e as entradas na manga. pois. O Campino estava presente em tudo. Nas entradas, mas fui só lá entrei 2 vezes. Pois.
que era com os nossos cabrestos, que eles endiam. Os cabrestos que ganharam o primeiro prémio é que têm que vir fazer as entradas. E calhou. Calhou. A gente tivemos, com os cabrestos, isso, a gente fez para aí uma coisa terrível. Pois. Terrível não, Boa. uma coisa fora de série. Pois. Sempre cabrestos. Nunca fomos, não fomos sempre os primeiros, que havia a casa do João Gregório, também tinha sempre. Era o João Gregório, e era a gente, e era o Tucanabarna tinha cabrestos. Isso era nas corridas, é que ele metia lá sempre 2 ou 3 cavalos. Então, passou-se assim, andava-se a fazer o lançamento às éguas, não é? E estava lá um cavalo na quinta da torre, que o meu patrão queria que 2 éguas fossem castradas por ele. E então depois eles lá falaram uns com os outros. Lá com os outros, eu vou tornar também, nessa altura, esse era já era o Filipe Gracioso, me parece. Para pedir autorização, não é? E então fui lá umas poucas vezes com 2 éguas na caminhonete. Sim. E então fui lá muitas vezes lá à Quinta da Torre. Isso era um ferranha para as corridas. Foi homenageado. Tenho aqui uma vara, o pampilho de honra que eles dão, foi em Vila Franca, do Colete Encarnado. Fui Na Zambuja? Fui homenageado na Zambuja. Fui homenageado no Cartacho. Uhum. Fui homenageado na Alcochete. Na Alcochete estava eu no hospital, tinha sido operado, e eles, depois lá foi o tal Maurício, Sim. telefonou-me se eu não me importava ser homenageado lá nas festas de Alcochete, porque a gente já lá íamos várias vezes, eu e o grupo do Claral. Sim, sim. Depois foi por telefone, é que a gente falámos. Acertaram a coisa. Foi. Então, mas eu já sabia quando é que vinha para casa. Lá andei em Meletas, não faz mal. E então fui ser homenageado em Meletas. Então, Para acontece. subir lá para cima do palco, Pois. onde ele estava para ser homenageado, os campinos tudo ali, em frente. Não sei se você já assistiu lá a Já uma vi, festa já dessa. vi. Já. Mas tiveram que me ajudar a subir aquelas escadasitas. Pois. Pronto. Mesmo em Meletas fui Lá homenageado. foi, ora bem. Fui em Benavente também. Sim. Em Samora. Da festa de Samora Correia. Sim. Foi. Mais ou menos onde havia corridas de campinos e tal. Pois, onde vi, ainda hoje já. Ainda hoje já. Pois, ainda hoje já. Mas não sei se me falha alguma. Não. Pois. Em Santarém também fui, mas isso foi é uma homenagem mais disfarçada. Sim. Para eles podiam-me ter prevenido, você depois vai ser homenageado. Ou você ou tu. Eu já tinha descido as meias para baixo, para não estar aqui as ligas a apertar. Quando o Sr. Fernando Palhas, esse era muito meu amigo. Quando nós estávamos lá na tribuna, lá das bancadas, Sim. dar lá aquela propaganda que vocês fazem. Sim. Tem que ser. E então, é verdade, depois eu desci lá abaixo. Agora aparece-me aqui já quase todo nu, o Sr. Fernando Palhas. Eu não sabia, não estava prevenido. Pois. E fizeram-me também lá uma pequena O homenagem. Sr. Fernando Palhas era um bom homem. E um amigo dos campinos. E ganhei lá, há uns 2 anos também, o melhor apresentador de apresentar as éguas à mão. Apresentar as éguas, pois. Pois é. Este barrete, a gente vínhamos de um serviço qualquer de ajudar aos Zé Infante, lá embaixo no Alentejo, como é que chama? Em Lavra, lá na herdade dele. Fomos lá fazer um serviço qualquer e estávamos fardados. E a gente foi lá filmar. Eu fui também, foi agora no tempo que eu já andava só encostado aos outros. Pois. Encostado aos outros. E depois almoçámos no Quinzena. Sim. Lá naquela casa mais velha. Sim, na antiga. Pois. E estava cheio de redes, e eu estava lá um rapazola que é o Fernando. O Fernandinho foi a minha filha ajudou a criá-lo. E disse, queres trocar um barrete daqueles pelo meu?
Olha, ficaram todos contentes de ficar com o outro que era muito velho. E depois trouxe este novo. Pois. Mas o meu velho há de estar ainda lá na parede, lá estampado na parede. Alguns nem sabem arrear o cavalo que deve ser. Olha, a amarra que eles trazem aqui ao pescoço pertence a ter um nó, é do lado que a gente monta, do lado esquerdo. Sim. Ainda vi agora 2 lantejanos a apiarem-se lá, que eu estava lá ao pé da casa deles, quando eles tinham desarrios, sacanadeiros, com isto. E tive-lhe quase a dizer, não é assim, o nó é do outro lado. Pois. Outros nem desatam aquele nó que a gente põe depois aqui para meter o resto da amarra, não desatam, aquilo é de correr, abrem aquilo e fazem um colar, passam aquilo para a cabeça dos cavalos, que eles apenas são capazes de enrolar, não são capazes. Pois, não são. Há muitos campinos de aviário. Mas isso é... Hoje é a maior parte. Hoje é 95 só de aviário. Pois. Mas ainda bem que para isto não acabarem. Pois. Porque senão... Mal canta o galo, nem do sol não é nada. Monto a cavalo e vou para junto do gado. E os animais, nessas tais feras bravias, com os seus olhos leais, parecem dar-me os bons dias. Pampilho ao alto